Vamos lá, pessoal. Eu falei que a gente iria debater sobre o antes do livro de Gênesis, né? O que existia antes do livro de Gênesis. Então vamos lá. No meu entendimento, o universo já existia. Para mim não foi Deus que criou. Calma que a gente vai chegar lá, vamos. Não foi Deus que criou. Para mim, Deus, ele é um ser divino que vive no universo. Ele é um ser cósmico divino, ele é um ser super poderoso que existe no universo. E também não é o único, né? Mas assim, ele é o nosso Deus, é o nosso Criador, isso daí eu acredito. E a Terra, para mim, não, a Terra, o universo não veio de um Big Bang, entendeu? Não, para mim não veio, que também não tem muita lógica o Big Bang, porque para existir o Big Bang, para a teoria do Big Bang valer, teria que existir o nada, porque o Big Bang saiu de uma singularidade, né? E essa singularidade teria que estar em algum lugar. E esse lugar seria onde? O nada? Então meio que não faz sentido. O que faz sentido é que a gente tem que ter uma causa primeira, né? Porque se a gente não colocar uma causa primeira, a gente sempre vai ficar naquela, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se Deus existe, quem criou Deus? Se tem o universo, teve o Big Bang, uma singularidade, mas da onde que tinha a singularidade? Então, para mim, o universo já existia, né? E Deus, para mim, ele é um ser divino, como muitos outros, né? E aí, depois a gente entra nesse caso, né, nesse debate aí, nessa conversa do ser divino aí. Que tem bastante coisa aí pra gente conversar. E a Terra. Como que a gente chega na Terra? Na Bíblia fala que eu acho que é quase um fato, por mais que a interpretação dos teólogos, da maioria deles, é que Deus criou a Terra, o universo e tal, mas só que tem alguns teólogos que já acreditam que a Terra já existia lá, né? E em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala: no princípio Deus criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aí a gente já vê que quando Deus chegou, a terra estava sem forma e vazia, estava desorganizada, com desordem, né? E ele organizou, ele fez tudo, ele botou tudo. Deus, por ser o ser divino, todo poder, vai saber o poder que Deus tem, né? Na verdade, a gente sabe o poder que Deus tem, a gente não sabe o limite, né? Mas só a fração de poder que a gente sabe que ele tem já é. Então ele pegou e organizou a terra, botou tudo no seu devido lugar para poder manter a gente, né, a vida, a criação dele, que no caso somos nós, os seres humanos. Outra passagem na Bíblia é Isaías 45:18, que fala assim, mas só que de Isaías, nessa passagem de Isaías, já dá uma outra interpretação. Eu vou ler para vocês e depois eu explico. Na verdade, dá margem para as duas. Uma que é que a Terra já existia e a outra é que Deus criou ela e ela foi
é meio que destruída, foi deformada com alguma catástrofe que existiu. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nessa passagem aqui de Isaías, o que dá de entender é que Deus fala que criou a terra, que fez a terra para ser habitável e não para ser um caos, igual lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que ele chegou e estava desorganizado. Então, em Isaías, dá de entender que ele criou, ela estava pronta e alguma catástrofe aconteceu que deixou ela desorganizada, né? Deixou ela desorganizada, que eu falo de acordo com a passagem bíblica, né? Mas deixou ela destruída de alguma forma. E aí, quando Deus retornou, ele encontrou a terra toda desorganizada e a formou, a restaurou. Nessa passagem, que eu falei que dá de entender duas situações, uma delas que poderia ser é o seguinte: essa daí já é mais debatida com teólogos, que a destruição da terra pode ter sido pela queda de Lúcifer e um terço dos anjos, né? Que aconteceu, né? Que Deus baniu ele do céu e ele caiu na terra, e essa queda dele causou a destruição, né? Essa é uma outra teoria muito debatida, e debatida com base no que está na Bíblia, né? Também lá em Jeremias, de novo, 4:23, fala assim, olhei para a terra e eis que estava sem forma e vazia, e para os céus e não tinha luz. Então, a Bíblia está repleta dessas passagens que dá a entender que a terra já existia quando Deus chegou, né? Mas o ponto é agora que vai ficar interessante. Eu já tinha falado em um outro vídeo que o universo é cheio de seres malignos, ou não sei se a palavra seja malignos, mas de seres do universo aí, que podem fazer mal para a gente, ser humanos, né? Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E Deus é um deles. A viagem é o seguinte: para mim existe uma guerra espiritual, não a espiritual, que guerra espiritual seria para nós, seres humanos, né? Mas uma guerra cósmica desses seres. E Deus é um ser desse, e ele também está em guerra. Por que que Deus está em guerra? Me leva a acreditar que Deus está em guerra. Porque antes da criação dos humanos, da humanidade, Deus já tinha seus soldados, já tinha o seu exército. Então, para que Deus sempre teve um exército? Porque Deus precisava de um exército e precisa de um exército, né? Lúcifer traiu por ele depois, mas isso já veio depois. Mas Lúcifer era o soldado mais obediente, o anjo dele mais obediente, soldado, junto com Miguel, entendeu? E porque qual a necessidade? Se ele era Deus, se ele é Deus, era na época, né? Que a gente está falando no passado.
E qual o sentido dele precisar? Eu acredito que a nossa criação dos seres humanos tem alguma coisa a ver com essa guerra, entendeu? Lógico que nós somos a criação de Deus e Ele amou muito a gente. Ele não é à toa que Ele baniu Lúcifer do céu, porque Lúcifer não quis se curvar diante a nossa magnitude, né? Lúcifer ficou com ciúme da gente, que Deus achou que a gente é tão importante, tão magnífico, que ele nos amou e Lúcifer não aceitou isso. Então a gente tem um propósito, eu acredito que a gente vai fazer parte do exército de Deus nessa guerra aí. Hoje nós somos protegidos pelo Espírito Santo, que não deixa nada chegar em nós, entendeu? Nada nos abater, até porque quando a pessoa fica fraca de espírito, de fé, independente que seja da fé tradicional que você conheça, que as pessoas conheçam, que seja você, mesmo se você não acreditar em Deus, mas se você começar a ficar deprimida, começar a ter pensamentos ruins, isso daí é uma falta do Espírito Santo. Então já é um enfraquecimento, independente de você acreditar ou não, você está enfraquecendo a proteção que é o Espírito Santo que está no seu corpo, que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Somos um casco para ele. Então, ele protege a gente, é o modo que Deus conseguiu de nos proteger. Isso é minha teoria, né? Apesar que não é só uma teoria, né? Na Bíblia fala que Deus se foi e deixou o Espírito Santo para nos consolar. Por isso que a gente consegue suportar as dores, o pecado do mundo, a gente consegue, né? Então não é nenhuma viagem. Mas só que eu só estou botando o que tem além disso. O que vem além do normal da Bíblia. É isso que eu quero trazer para vocês. O que está mais que não fala na Bíblia. Essa guerra, ela pode estar acontecendo aqui. Ela pode estar na Terra. Pode ter pessoas, seres infiltrados, né? Que possam estar tentando corromper, fazer alguma coisa, como se fosse espiões, entendeu? Como se fossem espiões, e estão aí escondidos, se disfarçando de humanos, de amigos, para descobrir os planos de Deus, para tentar virar o jogo, né? Porque eu acredito que nós estamos ganhando. Não que estamos ganhando, mas que os planos de Deus estão de acordo com o que Ele quer mesmo, entendeu? E isso para o inimigo é ruim, quando o seu inimigo faz um plano e aquele plano está indo certo, então ele está querendo atrapalhar. Lógico, Lúcifer é um inimigo, bom, Lúcifer, ele é um inimigo, porque ele se tornou o nosso inimigo. Quando ele se rebelou contra Deus, ele se tornou nosso inimigo. É tipo o caso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eu acho que possa ser que ele se juntou com essas outras entidades aí, né? Ou não, possa ser que ele está sozinho. Mas Lúcifer era do nosso lado, né? Só que ele se virou aí contra a gente, né? Contra Deus. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar
alguma dessas entidades cósmicas aí, desses seres malignos, entre aspas, né, que são seres, eles fazem o mal, né? Para nós é maligno, que eles fazem o mal para nós, né? Então é maligno. Eu vou falar mais algum deles e mais focar mais só nessa guerra cósmica que está se desenrolando aí, entendeu? Que eu acredito que tem alguma coisa a ver, porque a gente não vai passar a eternidade ali, porque a gente vai ser eterno, né? Deus promete isso para nós, que a gente vai viver a vida eterna. E a gente vai passar a eternidade na Terra, fazendo o que na eternidade na Terra? Vai ter coisas grandes. E isso tenho certeza. Deus preparou coisas grandes para gente, coisas muito grandes. Até porque quando a gente estiver no milênio, que o milênio será os 1000 anos que a gente vai passar lá em cima que eu digo no modo de falar, né, com Deus, enquanto Ele estiver purificando a terra, a gente vai passar aprendendo com Ele. E Ele fala que a gente vai aprender coisas que a gente nunca nem imaginou em pensar, a gente vai aprender lá no céu com Ele, quando a gente estiver nesse milênio, que a gente vai passar 1000 anos aprendendo e estudando com Jesus Cristo. Então vai ter coisas ali muito louca, assim, porque a gente nem imagina. Ele falou que a gente não consegue nem imaginar, nunca vamos nem imaginar sobre o que a gente vai aprender. Então você já deve imaginar, né? Então, imaginar que são coisas extraordinárias, né? E é isso. Eu vou falar um pouco dessas entidades no próximo vídeo e beleza, ok.